Conheça agora o país mais sujo e pobre do mundo. É exatamente isto. Vamos ver ao longo deste vídeo os motivos que fizeram Bangladesh receber o título de país mais sujo e pobre do mundo. E ainda descobrir um segredo bizarro e pouco conhecido desta nação. Bangladesh está situada no sul da Ásia e tem uma rica história, pois viveu sob o domínio colonial britânico por um longo período. Abrange tanto a tradição indostânica quanto a budista. Além disso, a cultura islâmica também desempenha um papel importante na sociedade de Bangladesh. Embora Bangladesh tenha uma superfície considerável de aproximadamente 148 mil quilômetros quadrados, o país enfrenta um desafio importante. Segundo uma pesquisa realizada em 2020, a população oficial deste país é de 170 milhões de pessoas, ou seja, a densidade populacional é extremamente alta, o que torna Bangladesh um país complexo com vários problemas relacionados com a superpopulação e a pressão sobre os recursos disponíveis. Além disso, assim como na Índia, podemos dizer que há uma grande concentração de pessoas e uma elevada taxa de pobreza neste país. Se você tem interesse em conhecer Bangladesh, saiba que o país é notável por suas praias tropicais e extensas florestas. No entanto, os visitantes podem enfrentar alguns desafios, já que Bangladesh é marcado pela grande presença de moscas, o que significa que é essencial incluir repelente de insetos na bagagem para quem planeja visitar o país. Dhaka é a capital de Bangladesh e destaca-se como a área urbana mais avançada em termos de qualidade de vida. Também é a cidade mais populosa, abrigando cerca de 23 milhões de habitantes. Por isso, apesar de suas atrações, Bangladesh não é um destino frequentemente escolhido por turistas, e alguns obstáculos podem dificultar a viagem, considerando que Bangladesh está sujeito a terremotos e inundações. Bangladesh surgiu após a dissolução dos impérios hindus no passado. Embora tenham adotado uma cultura mais orientada ao Islã a partir do século XII, nunca conseguiram se separar completamente da Índia, que estava próxima. De fato, durante a década de 1900, a geografia de Bangladesh se tornou um lugar onde a população muçulmana se concentrava no leste e a hindu no oeste. Esta divisão persistiu, e o país enfrentou um desafio em termos de governabilidade. Apesar dos esforços de reunificação e reconstrução dos últimos 30 anos, Bangladesh foi afetado por inundações e terremotos que dificultaram sua recuperação. Um dos maiores problemas que contribuem para o atraso do país é, sem dúvida, a superpopulação. Atualmente, a língua oficial de Bangladesh é o bengali, e o número de pessoas que falam inglês fluentemente nas ruas e avenidas é bastante limitado. Além disso, o governo de Bangladesh conduz sua correspondência oficial e suas negociações comerciais em inglês, em vez de seu idioma nativo. Agora que já oferecemos uma visão geral de Bangladesh, podemos ver exemplos da vida no país. Primeiramente, é importante destacar que Bangladesh é uma das nações economicamente mais pobres do mundo. A maioria das pessoas ganha menos de $1 por dia, e o salário mínimo no país é de cerca de 95 dólares americanos, tornando a renda média do país extremamente baixa. Isso torna Bangladesh um dos lugares mais baratos para a mão de obra em escala mundial. É compreensível, então, que grandes corporações e empresas internacionais se sintam atraídas por esta oportunidade, já que muitas marcas reconhecidas mundialmente consideram a possibilidade de instalar fábricas em nações com impostos mais baixos e custos trabalhistas reduzidos para fabricar seus produtos. Muitas grandes empresas já adotaram esta estratégia, e numerosas marcas de prestígio têm instalações de produção no país, enviando os produtos fabricados para suas lojas em todo o mundo e vendendo a preços significativamente inferiores aos dos trabalhadores americanos. Em Bangladesh, por exemplo, uma empresa pode empregar entre 10 e 15 trabalhadores pelo mesmo custo. Por outro lado, ao passear pelas ruas da capital, Dhaka, é comum ver pessoas de todos os sexos carregando objetos sobre a cabeça. A falta de acesso a veículos obriga as pessoas a transportar pesadas cargas dessa forma. Além disso, nas ruas vê-se muitos cabos emaranhados que se conectam a postes e provavelmente estão destinados a serviços telefônicos e de internet. Esta cena retrata por si mesma uma imagem que parece remontar, pelo menos,
há meio século atrás e evidencia a deficiência das infraestruturas do país. A fluidez do tráfico nas estradas de Bangladesh evoca cenas que lembram as agitadas ruas do Vietnã e da Índia, com veículos em constante movimento. Um passeio descuidado pode aumentar consideravelmente o risco de ser atropelado por uma moto ou um carro, já que não há passagens elevadas nem subterrâneas à disposição dos pedestres, que enfrentam muitos perigos e desafios ao cruzar de um lado para o outro. Em muitas praças, o tráfego flui em múltiplas direções sem semáforos que regulam o fluxo, dependendo da orientação policial para o controle. Se você é uma pessoa que valoriza a tranquilidade e não tolera o ruído constante, Bangladesh pode ser extremamente perturbador, pois a vida ali é drasticamente diferente do cotidiano comum. Mesmo ao dirigir por uma estrada relativamente tranquila, os incessantes buzinaços podem ser incômodos e desencadear estresse. O transporte público no campo geralmente consiste em velhos ônibus de cerca de 20 ou 30 anos. Os assentos desses ônibus costumam ser desconfortáveis e o transporte público costuma estar sempre lotado. Para o transporte urbano, existem bicicletas que funcionam como táxis, mas, infelizmente, estas bicicletas só funcionam com o esforço humano e não têm motor. O mais triste é que a maioria dos ciclistas são homens magros que frequentemente levam passageiros adicionais, o que pode ser exaustivo e desconfortável. Estima-se que haja cerca de 30 milhões dessas bicicletas no país, e muitas pessoas ganham a vida como ciclistas de táxi. Como resultado, é comum ver disputas entre ciclistas ou discussões acaloradas entre vendedores ambulantes nas praças. O engarrafamento e o caos quase constante nas esquinas, além do estilo de vida exigente, fazem com que as pessoas se irritem facilmente. Ao explorar as cidades e mercados de Bangladesh, é possível notar que há muitos postos de venda nas quase todas as esquinas. Embora a venda de produtos alimentícios seja comum, um motivo de preocupação é que esses postos muitas vezes parecem carecer de higiene adequada. Tanto os postos quanto os lugares onde funcionam costumam ter uma aparência pouco higiênica e, como consequência, alguns vendedores mostram uma higiene pessoal inadequada. Como viajante, você pode hesitar em consumir alimentos ou bebidas em Bangladesh por medo de possíveis problemas de saúde. Outro aspecto é que a educação neste país é praticamente inexistente, já que apenas 3 em cada 10 pessoas sabem ler e escrever. Este baixo nível educacional contribui para um nível cultural geral extremamente limitado. Além disso, as cidades sofrem de altos níveis de poluição, e a presença de lixo é muito difundida por todo o país. O problema é agravado pelo hábito comum das pessoas de cuspir na rua a cada passo. Portanto, é importante cultivar um sentimento de gratidão pelo país em que você vive, independentemente das condições. Outro aspecto que pode perturbar sua paz enquanto viaja por Bangladesh é a excessiva atenção que as pessoas lhe dirigem enquanto você está na estrada. Independentemente do seu gênero, você pode sentir que está sendo constantemente observado de maneira invasiva. Isso não se limita a um contexto sexual, mas pode transmitir a mensagem de que estão pensando em como se beneficiar de você, seja economicamente ou de outras formas. Embora alguns estejam apenas curiosos para ver um turista, é prudente manter certa cautela, mesmo com guias turísticos supostamente dignos de confiança. Em um país onde muitas pessoas trabalham como se fossem escravos por apenas $1 por dia, você deve estar ciente de que algumas pessoas farão tudo o que puderem para se aproveitar economicamente de você, seja diretamente ou indiretamente. Portanto, é essencial que você haja com cautela em suas interações e transações. Se detectarem que você é um turista, prepare-se para ser cobrado pelo menos 3 ou 4 vezes mais por qualquer coisa assim que você for identificado como tal. Se você estiver em uma excursão, é muito provável que as pessoas tentem se aproveitar de você por sua falta de familiaridade com o mercado de produtos e serviços de Bangladesh. Por exemplo, nos restaurantes, não há menu tradicional, mas a maioria das cozinhas está aberta para que se possa ver e escolher a comida que está sendo preparada. Quando se pergunta pelo preço de uma refeição, muitas vezes o preço é inflacionado consideravelmente. Então, o que um visitante pode fazer em Bangladesh durante um curto período de tempo? O país oferece uma grande variedade de templos e museus
com a arquitetura herdada de impérios passados e dos fundadores da nação. No entanto, é importante ter em mente que a entrada nesses museus geralmente tem um preço diferente, o que significa que os turistas costumam pagar mais do que os locais. Em Bangladesh, é possível fazer excursões de barco semelhantes às de Veneza, onde os locais levam os turistas pelos rios em suas próprias embarcações e geram renda dessa forma. O que chama a atenção é que em um país onde a prostituição é tolerada, o consumo de álcool é proibido por normas sociais. Embora não seja um item caro e sua disponibilidade seja limitada no país, devido a um desequilíbrio, as questões sociais enfatizadas pelo país fazem com que o álcool não seja vendido legalmente nas lojas de Bangladesh, tornando-o praticamente invisível. Algo que provavelmente você vai gostar é o quanto quase tudo é barato. Por exemplo, é possível saciar a fome em um restaurante por equivalente a $1. O alojamento em hostels e hotéis é igualmente econômico, com tarifas que variam entre $6 e $40, enquanto um apartamento com um quarto no centro da cidade custa entre $250 e $1.200. Se você quiser viver fora do centro, um apartamento de um quarto custa apenas $70. No mercado, 1 quilo de proteína de peito de frango, por exemplo, custa em média $3, e o gasto médio mensal no mercado dependerá do estilo de vida de cada pessoa, que pode variar entre $50 e $150 por mês. Portanto, pode-se dizer que a vida em Bangladesh é economicamente vantajosa, embora a qualidade da saúde e da higiene seja tema de debate. Algo encantador é que, quando os locais veem um estrangeiro, costumam se reunir ao seu redor, cumprimentá-lo cordialmente e pedir para tirar fotos com eles. Em Bangladesh, você se sente realmente especial e apreciado. Algo que deve ser mencionado é que Bangladesh figura consistentemente entre os 5 países de crescimento mais rápido do mundo. E nos últimos anos, os especialistas econômicos acreditam que o país não está destinado a um caminho de declínio gradual, mas sim de rápido enriquecimento, aproveitando sua grande população. Muitas pessoas bem educadas de Bangladesh compartilham essa visão e, quando encontram turistas, expressam opiniões positivas sobre o país. Apesar desses avanços, é importante notar que em Bangladesh, com uma população de 169 milhões de habitantes, muitas pessoas lutam para sobreviver. Segundo estimativas não oficiais, quase 5 milhões de pessoas vivem nas ruas do país em condições de indigência. É uma tarefa árdua reintegrar tantos sem-teto à sociedade e ajudá-los a se tornarem cidadãos produtivos para o país. Mesmo aqueles que têm um lugar que chamam de lar, frequentemente vivem em condições deploráveis. Residem em áreas de habitação improvisada que nem sequer podem ser consideradas favelas propriamente ditas. Suas moradias não têm 4 paredes que as cercam e muitas vezes carecem de instalações sanitárias, como banheiros ou chuveiros. Essas pessoas obtêm sua subsistência de alimentos descartados que caem nas ruas ou são jogados fora nos mercados, e frequentemente compartilham esses escassos recursos com seus filhos. Aqueles sem recursos financeiros têm que recorrer a meios de transporte precários, como pular em trens em movimento, muitas vezes agarrando-se aos vagões ou tentando entrar pelas janelas. Muitas partes do país apresentam uma imagem que lembra a de uma nação que acabou de sair de um conflito armado. Um fenômeno intrigante, mas nada surpreendente, é que um minúsculo grupo de pessoas em Bangladesh desfruta de um padrão de vida muito mais luxuoso do que os habitantes comuns. Em geral, há a sensação de que esta pequena elite explora a escassa riqueza do país em detrimento da imensa maioria da população. Bangladesh está classificado geralmente como um dos piores países para viver no mundo, uma realidade difícil, porque a alta densidade populacional combinada com a pobreza generalizada dificulta o desenvolvimento sustentável. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e seu comentário e não esqueça de ativar o sininho para sempre ser notificado de novos vídeos. Nos vemos no próximo vídeo.